Retomamos agora a nossa unidade 3 do estágio supervisionado. Como nós mencionamos nas duas primeiras unidades, na primeira nós fizemos uma descrição geral, né, da funcionalidade, por que a disciplina estágio ela existe dentro do currículo do curso de teologia, não é? Foi ressaltado ali, inclusive, alguns elementos técnicos e legais referente a esse tipo de ação dentro do curso, né? Na unidade 2, também fizemos ali um caminho conceituando, né, e trabalhando ali alguns elementos presentes no estágio supervisionado. Agora, na unidade 3, nós queremos trazer aquela leitura, né, da relação em que o teólogo e a sociedade pode estabelecer. Como a gente sabe, a teologia ela é feita a partir de contextos. Ela é feita a partir de impressões, a partir de percepções de determinada realidade. E aí, a partir da compreensão que se tem da Escritura, lendo essas realidades e esses contextos, a gente então vai se chegar a um discurso, a uma prerrogativa, a uma percepção teológica. Claro que os elementos que foram fundados na história da igreja, eles são aí trabalhados e mantidos, mas ressignificados a partir dos símbolos e da cultura onde a teologia ou o teólogo possa se inserir. Muito bem, quando a gente fala sobre essa relação que se estabelece entre o teólogo e a sociedade, a gente precisa então mergulhar naquela compreensão de que a igreja e a sociedade, pensando a igreja dentro da sociedade, ela não pode se abster daquilo que dentro dessa estrutura social ocorre, daquilo que é processado em termos de cultura, estrutura, por parte da própria sociedade. Essa igreja, inclusive, ela faz parte de um todo social, né? E dentro da sociedade ali, ela quer, então, produzir o seu discurso, a sua forma de compreensão. Agora, o que a gente tem como fundamento para essa compreensão de que a igreja e a sociedade ela precisa se relacionar? A gente precisa entender que o próprio Cristo, né, ao longo dos evangelhos que a gente vai lendo, né, sobretudo os sinóticos, o Cristo, o tempo todo, ele proferiu a sua mensagem, né? Essa mensagem desenvolvida da parte dele é uma mensagem que, de alguma maneira, toca a espiritualidade individual, mas que produz um tipo de, também, reação social e cultural. Os próprios ensinamentos de Jesus modificam aspectos culturais presentes no seu tempo. Isso, inclusive, gerou algum tipo de problema, né, para o próprio Cristo, quando então proferia os seus discursos ao longo da sua caminhada terrena, né? Agora, vejamos, esse Cristo que vem, se manifesta e que profere o seu evangelho, que é o evangelho do reino, ele envia essa igreja ao mundo, ou a partir dos primeiros que ali são, que são os seus apóstolos, que mais adiante vai se tornar a igreja, ele os envia ao mundo. Então, o mundo é o próprio campo de atuação da fé cristã, ou da igreja. Então, se nós falamos da relação entre igreja e sociedade, a própria missão cristã já pressupõe que a igreja, na sua forma de proceder enquanto tal, ela vai manifestar um tipo de relacionamento com culturas, com projetos, com formas de compreensão, com a filosofia, com a história, enfim. Então, essa atuação cristã no mundo pressupõe que, na medida em que a igreja vai se relacionando com a história, ela vai demonstrando, a partir de valores, aquilo que brota da própria revelação que ela recebeu, e essa revelação, então, possui, né? Ela é possuidora de valores, de princípios, né? Então, a relação que a igreja se estabelece com a cultura é uma relação em que valores da revelação são apresentados à cultura, de modo que essa cultura passa a ser influenciada por ações concretas dessa fé que é manifesta a partir da igreja. E a gente vai perceber isso quando a gente faz um olhar, né? Dá um olhar lá na igreja primitiva. A gente vai ver que a igreja primitiva, num primeiro momento, ela teve uma ação bastante restrita. Ela ficou ali meio na Palestina, né?
ficou ali, os cristãos tinham ainda uma visão um tanto quanto exclusivista, os cristãos judeus, né, tinham uma visão um tanto quanto exclusivista, num primeiro momento. Daqui a pouco você tem um processo de perseguição por parte do império aos cristãos, e esses cristãos, então, eles vão espalhando, né, por todas as cidades do império, né, por todas as demais cidades, e isso então vai fazer com que eles passem a inserir dentro desta sociedade. Então essa inserção cristã na história já está demarcada mesmo na própria escritura, né, no próprio evangelho, na própria história da igreja, anunciando o evangelho ali. Então a igreja primitiva no Novo Testamento, por um lado, ela cai na graça do povo, conforme está registrado ali no capítulo 2 do livro de Atos, ou, quando a gente vai vendo mais adiante no próprio livro de Atos, ela também confronta realidades, sejam realidades políticas, sejam realidades culturais e sejam realidades, inclusive, religiosas, porque o evangelho produz, ele é capaz de produzir esse tipo de confrontação ou de confronto, né? Então, a história da igreja é de uma relação intrínseca entre a teologia e a sociedade. E é interessante a gente entender que a fé cristã ela possui uma natureza interpretativa, né? Então, na medida que o cristianismo ele adentra as demais culturas, ele vai então propondo formas de interpretação dessa cultura, e essas formas de interpretação que são balizadas por valores que nascem da própria revelação, elas de alguma maneira vão causar transformação na sociedade e na própria história das instituições. A relação é justamente essa. A fé é capaz de produzir na história um tipo de transformação, e essa transformação nasce a partir dos valores da Escritura. Nós retomamos na próxima unidade, falando sobre o teólogo e a cosmovisão cristã. Um grande abraço e até lá.